E aí, galera, beleza? E aí? Ah não, Bava! Já falei que você não fazia essa entrada, vaza, velho! Ah não, Jimmy, toda vez, velho, deixa eu ser legal. E aí, tudo bom? E aí, galera, nós estamos aqui para continuar nossa aula. Na aula passada a gente falou sobre introdução à química, e a química é aquela ciência que estuda a matéria, suas transformações, suas propriedades. Então agora a gente vai aprofundar um pouco mais nas propriedades da matéria. Muito inteligente você. A gente vai falar sobre todas as propriedades da matéria de modo geral, para especificar para vocês o que é massa, o que é volume, o que é Temos impenetrabilidade. Palavra difícil falar, é difícil falar essa, né? Temos divisibilidade, Compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, já falou? já falou, e aquela chama inércia, Aquela inércia. aquela matéria preguiçosa, né? Isso, não sei. Bom, essas são as propriedades gerais da matéria. Vamos conceituar agora melhor cada uma delas. Beleza? Massa é a quantidade, como que eu meço a quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria ela pode ser medida em gramas, pode ser medida em quilogramas, em miligramas e várias outras medidas, porque eu tenho muitas necessidades no meu dia a dia, ou muitas necessidades na área da medicina, ou muitas necessidades na área química. Então tudo que eu for mexer, eu preciso de uma pesagem de acordo com aquilo que eu preciso. Bom, além de massa, outra propriedade geral da matéria é a denominada volume ou extensão. O volume ou extensão ele mede a quantidade de espaço que uma matéria ocupa. Bom, as principais unidades de volume é ml e litros, as que a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas além dessas, a gente tem unidades como metro cúbico, o decímetro cúbico e centímetro cúbico. Que coisa idiota, velho! A gente devia fazer isso mais nunca. O que você quis dizer com isso? Eu queria dizer pra vocês, era sobre a vou falar, impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Isso quer dizer o quê? Que um corpo ele não pode entrar dentro de outro. Ou seja, como que a gente vai atravessar algo? Isso é uma propriedade da matéria, tá? Onde uma matéria não entra dentro de outra. A gente já ouviu falar muito isso na física. Duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Como eu sou matéria e ele também é mais matéria do que eu, né? Tira a mão de mim. Como ele também é mais matéria do que eu, nós não conseguimos ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, nós somos impenetráveis. Muito bom, né? Olha só, nessa parte da matéria aqui, a divisibilidade, temos como uma matéria que pode ser repartida em várias outras partes. Por exemplo, uma matéria que eu tiro, separo uma parte de outra, ele continua ainda com a mesma composição química, com a mesma forma molecular. Por exemplo, um papel. Produção, papel aqui, na minha mão. Obrigado, produção. Por exemplo, temos aqui papel, esse aqui está no estado sólido, mas eu vou separar. Opa, rasgou. Quando eu tenho aqui, tenho duas partes, esse aqui ainda é papel, esse aqui ainda é papel, e não são feitas celulose. Então a composição química continua a mesma. Compressibilidade. A matéria ela pode ser comprimida. As partículas elas podem ser agregadas. Você pode aproximar as partículas que formam a matéria. Principalmente quando ela está no estado gasoso, que é quando ela é mais compressível. Bom, no estado líquido e no estado sólido, a compressibilidade é praticamente nula, bem pequenininha. Mas no estado gasoso você pode pegar as partículas e aproximá-las ou distanciá-las, ou seja, ela pode ser comprimida. Quando você tem um tubo de ar comprimido, por exemplo, você pegou uma grande quantidade de ar e comprimiu dentro de um pequeno recipiente. Bom, outro exemplo é que o gás ele pode ficar comprimido dentro de uma pessoa. O Pavanelli é exemplo disso. Ele, quando vai sofrendo decomposição dos alimentos que estão dentro do corpo dele, existe uma produção de gases.
esses gases eles vão ficando comprimidos dentro do corpo dele, aumentando a pressão interna, até que chega uma hora que ele libera. Isso é bem comum e esse gás se espalha, ou seja, o gás ele pode ocupar um grande espaço ou ele pode ser comprimido dentro de um pequeno recipiente. Outra propriedade geral da matéria é a sua elasticidade. A matéria, quando sofre alguma deformação, a tendência dela é voltar ao seu estado natural. Então ela pode sofrer uma certa deformação, isso está ligado à quantidade de elasticidade que ela tem, e aí ela tende a voltar à sua posição inicial. Como por exemplo, produção. Esse cabide, por exemplo, ele é um plástico, né? Ele é levemente elástico. Eu posso deformá-lo, mas ele tende a voltar à sua posição inicial. Isso seria elasticidade. As propriedades gerais elas são comuns para todas as matérias. Em alguns casos, mais ou menos. Por exemplo, massa. Alguma matéria pode ter massa maior do que outra, mas todas elas possuem massa. Agora, as propriedades específicas da matéria, a gente consegue diferenciar um material do outro pelas suas propriedades específicas. Elas se dividem em 3. As propriedades organoléticas são aquelas que estão relacionadas com nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Relacionado com a visão, a gente tem a cor. Relacionado ao olfato, a gente tem o cheiro que o material exala. E aí a gente tem várias propriedades organoléticas. Nas químicas, temos o conceito de poder transformar a matéria e a sua composição. Ou seja, eu tenho uma molécula X, ela vai ter os mesmos compostos e os mesmos elementos se transformando em outros. Ou seja, a gente vai mudar um composto para outro composto. Essa a gente chama de propriedade específica química. Por exemplo, temos o combustível junto com o O2, né, que é a nossa molécula de oxigênio, dentro de um veículo. Aquilo no escapamento que sai não é de novo combustível. Temos ali uma saída de CO2 e água, ou seja, o combustível que teve ali sofreu uma combustão e foi liberado CO2 e água. Então temos uma mudança de propriedade química. As propriedades físicas da matéria são aquelas que podem ser medidas sem mudar a sua composição. Por exemplo, Calor específico, ponto de fusão, solubilidade, ponto de ebulição. Bom, quando a gente vai medir o ponto de fusão de uma substância, a gente passa ela por um processo de transformação do estado sólido para o estado líquido. E aí a gente mede a temperatura em que ocorreu isso. Mas a substância, quando passa do estado sólido para o estado líquido, ela continua com a mesma composição. Ou seja, você mediu uma propriedade da matéria, mas é uma propriedade em que não mudou a sua composição química. E no mesmo caso acontece no ponto de ebulição. Nas estruturas, a matéria sai de um ponto líquido para um ponto gasoso e continua com a mesma composição. Beleza. E na próxima aula, nós veremos os fenômenos físicos e químicos. O que é isso? O que é isso? Não era o Ronaldo, não? Não, é os fenômenos físicos e químicos, não os fenômenos futebolísticos. E o nosso produtor, ele é fenômeno? Tem a cara do Ronaldo, né? Não. Ei! Suave final de semana, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável.